Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus, que é viva, inspirada, inerrante, autoritativa e suficiente para nós. Versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo... Queridos, a identificação histórica neste livro é muito importante. A mensagem está diretamente relacionada ao contexto em que aquela geração vivia. Nós estamos exatamente nessa primeira mensagem, no dia 29 de agosto de 520 a.C. 29 de agosto de 520. Olha a precisão da data. Tal é a importância do contexto. Os irmãos conhecem a história na Antiga Aliança em que Deus foi disciplinar o seu povo por idolatria. E no tempo do rei Jeoaquim veio Nabucodonosor, caldeu lá da Babilônia, sitiou a cidade. E por fim o templo veio ao chão, e por 70 anos o povo de Deus viveu exilado. Depois o rei Belsazar, daquela nação também, resolveu fazer uma festa utilizando os utensílios da casa de Deus. Você se lembra em Daniel capítulo 5, quando aparece uma mão na parede, escrito dizendo que o reino seria dividido, e de fato naquela mesma noite, isso era 539 a.C., o reino Medo-Persa subiu. E daí Ciro II da Pérsia autorizou o retorno do povo à terra prometida. E aquela primeira geração retornou em 538 e encontrou uma terra arrasada, Jerusalém no chão, o templo em ruínas, casas destroçadas. E eles começaram no serviço de reconstrução da cidade. Vocês se lembram de Esdras e Neemias, uma pá na mão, uma colher, uma espada na outra, reconstruindo os muros. Fato que aquela geração ficou empolgada em retornar à atividade numa cidade que era a cidade de Davi. Mas agora 18 anos se passaram. E o templo do Senhor permanecia em ruínas. Eles haviam reconstruído os muros, segurança. Eles haviam reconstruído as casas, conforto. Mas eles diziam que não tinham tempo para o Senhor. Versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, este povo diz... Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Olha a desculpa de um coração idólatra miserável, desde sempre. Eu não tenho tempo para me dedicar ao Senhor. Não chegou ainda a hora de me consagrar totalmente a Deus. Tenho muita coisa, minha agenda está lotada, eu tenho outras prioridades. Deus responde através do profeta, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? A pergunta do Senhor Deus é absurdamente cirúrgica. Vocês estão vivendo em casas luxuosas, suntuosas, que estão ostentando diversos detalhes, enquanto a minha casa permanece em ruínas. A resposta a essa pergunta nos infere dizer que o problema daquela geração não era tempo, mas era prioridade. Tempo eles tinham. Eles podiam se dedicar ao serviço do Senhor. Eles podiam se esmerar na obra do Senhor. Prova disso é que o tempo estava sendo desviado para aquilo que era a pulsação real do seu coração. Estavam enfeitando casas. A painelada significa uma telha sofisticada à época.
O Senhor Deus está confrontando aquela geração, mostrando que eles estão usando o tempo de maneira equivocada. Irmãos, e não é verdade que o tempo não é o nosso problema? Sejamos honestos. Naquele grande e terrível dia do Senhor, os aplicativos vão se levantar como testemunhas para dizer que o nosso problema não é tempo. Nunca foi. Vivemos em casas apaineladas, com uma vida confortável, segura, sofisticada, mas muitas vezes por causa da idolatria, menosprezamos o templo do Senhor. E o problema é de fato idolatria. Olha o versículo 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Vocês não aprenderam nada. Foram 70 anos de cativeiro, vocês estão retornando agora. A mão pesou sobre vocês. Os seus pais usurparam, infringiram a lei, porque dedicaram adoração aos ídolos desta terra, aos deuses deste mundo. Foi a idolatria que levou o povo para o cativeiro. E Deus está dizendo: considerem o passado de vocês. Embora não haja hoje ídolos que foram levantados, erigidos, totens, porque de fato o povo de Israel não se dedicou mais a essa idolatria pagã, mas estava substituindo os ídolos no coração agora por mordomia, por conforto, por segurança, por estética. Eram outros ídolos que estavam minando as forças, drenando as energias daquele povo. Porque é isso que a idolatria faz, e sempre fez. Nos faz desviar o foco, o olhar, a atenção, a adoração do nosso Deus, e dedicarmos às coisas desta terra, às riquezas deste mundo. Considere o passado de vocês, vocês não aprenderam nada. A idolatria gera morte. Um dos últimos reis de Judá, Manassés, segundo Reis, capítulo 21, dedicou o seu filho, matou o filho em nome da idolatria. Este é o fim da idolatria. Vocês não aprenderam nada. Olha como a vida de vocês está insatisfeita. Queridos, aprenda essa lição. No nosso sistema interno, quando a glória de Deus não ocupa o centro, fazendo com que as demais esferas da vida orbitem em torno dela, outra coisa fraca, leve, transitória está no centro, causando desajuste no sistema inteiro. Sempre que nos dedicamos à idolatria, quer seja naquela estereotipada, ou quer seja nos ídolos sofisticados da pós-modernidade, nós experimentamos insatisfação. Nosso coração não encontra completude, verdadeira paz. Olha o quadro terrível da insatisfação no versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Olha essa imagem. Uma pessoa que está semeando, mas não colhe. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Sabe, alguém que se alimenta, mas não se sente satisfeito. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestis-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado, ou seja, numa sacola. Você recolhe o fruto do seu suor, e quando vai poupar, isso se esvai. Isso é metáfora de insatisfação. Eram pessoas que se dedicavam às coisas dessa terra, mas não planificavam a alma, não completavam o espírito. Porque a glória de Deus não estava no centro da vida. Meu irmão e minha irmã, talvez você esteja experimentando essa insatisfação. Talvez no final do seu dia você coloque sua cabeça no travesseiro e pergunte: para que eu estou vivendo? Será
Será que a minha vida tem sido dedicada justamente à beleza do meu nome, a edificar predicados para mim mesmo, buscando louvores, reconhecimento, aplausos, elogios? Será que é para isso? E se a tua vida tem orbitado em torno disso, você será insatisfeito, frustrado, porque nós fomos criados para um fim específico: glorificar a Deus e deleitar-nos dele eternamente. É para isso que nós fomos criados, é para isso que tem oxigênio nos nossos pulmões, é para isso que ainda estamos aqui, é para glorificarmos a Deus. E quando desviamos desse propósito, a frustração bate na nossa porta. Versículo 7, o Senhor repete: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E agora, olhem para a vida de vocês. Vamos ver a nossa própria vida, quantas vezes, quanto tempo nós perdemos com a idolatria. Como isso ocupa o nosso tempo em períodos, em fases, em estações da nossa biografia. E colhemos disso apenas a frustração, o cansaço, a insatisfação. Porque a nossa vida está desordenada, desequilibrada. Porque o templo do Senhor permanece em ruínas no nosso coração. Solução, versículo 8. Subi ao monte. Irmãos, vamos ouvir a palavra de Deus. Subi ao monte, trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Eis o porquê da minha insistência em dizer da glória de Deus. A questão não eram exatamente as madeiras, o lugar, mas porque o Senhor diz: dela me agradarei e serei glorificado. A questão é a glória de Deus. Este mundo foi criado com um teatro em que a glória de Deus é a protagonista. Enquanto você não vir essa verdade, enquanto você não enxergar, não for desvendado aos seus olhos que todas as coisas foram criadas por meio dele, por causa dele, para ele, enquanto você não perceber que é Jesus Cristo o centro deste universo, e nós somos no máximo coadjuvantes nessa história, você vai viver frustrado. Por isso, metáfora de conversão em Efésios capítulo 1 é que Deus desvenda o mistério da sua vontade, qual seja fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto na terra quanto no céu. É por causa de Jesus Cristo que este mundo existe. E só seremos satisfeitos quando glorificarmos a Deus. Saiba disso, jovem, adolescente. Saiba disso, adulto, idoso. Em cada fase da vida, nós vivemos para a glória de Deus. Senão Deus, zeloso que é Ele mesmo quem nos dá a insatisfação. Preste atenção nisso. Especialmente nos profetas menores, Deus é revelado como um Deus absolutamente zeloso, ou seja, ciumento. Um Deus que entra no ringue contra o seu povo, até se retirar dele a inteireza do coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, diz Joel. De todo o vosso coração, isto com jejuns. Muitas vezes temos apresentado ao Senhor uma porcentagem de nós, e Deus mesmo milita para nos ganhar por inteiro. Versículo 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Olha quem está trazendo a seca. Versículo 9 ainda. Por quê?
diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Esses verbos estão conjugados em primeira pessoa, é Deus dizendo: eu estou trazendo deserto na tua vida, porque a minha casa está em ruína, porque você não vive para a minha glória. Deus traz disciplina a seu povo, até ganhar o nosso coração por inteiro. Por isso, encurte o tempo da disciplina. Apresente-se a Deus por inteiro. Não queira brigar com o Senhor. Você é mais fraco que Ele. Para que despertar ciúmes em Deus? Lembra de Tiago dizendo isso? Infiéis! Vocês não sabem que a amizade do mundo constitui inimizade contra Deus? Para que despertar o ciúme no Espírito Santo? Porque ele arde dentro de nós. Então, se em vez de vivermos em infidelidade, lançando os nossos corações aos amantes e ídolos dessa terra, vamos dedicar a nossa vida integralmente ao Senhor e experimentar a satisfação que só Ele pode nos dar. Comece hoje. É momento de arrependimento de pecados hoje de manhã, de conserto de vida. É ano do perdão. É momento de reconciliação. Você que tem estado distante, já conhece os caminhos do Senhor, mas tem ousado levar os seus pés por sendas tortuosas. Você sabe que isso não vai te satisfazer. Idolatria nunca satisfaz. Volte para o Senhor. Volta para casa. Vive para a glória de Deus. E daí sim, deleite-se nele eternamente. Eternamente. Esse povo ouviu a mensagem do Senhor. E eles começaram a construir, a reconstruir o templo. Versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante de Deus. Notem que o problema com o templo em ruínas e eles correndo atrás de sua própria casa era a falta de temor. De fato, irmãos, esse é um problema sintomático da nossa geração. Falta de temor a Deus. Temor não é medo apenas, mas é um profundo senso de reverência e respeito diante de alguém que pode te matar. Não temam os homens, diz o Senhor Jesus. Temei antes a Deus, que além de matar o corpo, pode lançar a alma no inferno. Temam a Deus. Como temos vivido a nossa vida, lotado a nossa agenda com compromissos urgentes e importantes, coisas dessa terra, e não dedicamos a nossa vida a Deus de maneira integral, em tudo que nós fazemos, todas as horas do nosso dia, especialmente no dia do Senhor. Isso é falta de temor. O povo temeu a Deus e começaram a juntar as madeiras, e eles recomeçaram os trabalhos na edificação da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus. No versículo 15 diz: ao 24º dia do 6º mês, ou seja, 21 de setembro de 520.
Esse texto está escrito há 2.543 anos diante de nós. E o povo começou a reconstruir o templo do Senhor. Capítulo 2. No 2º ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: por que o Senhor levantou o profeta de novo? Podia ter acabado no capítulo 1. O povo estava correndo atrás das suas próprias casas, da idolatria. Veio a palavra profética, eles se converteram, temeram, pegaram as ferramentas e começaram a reconstruir o templo para a glória de Deus. Podia ser o fim da história. Mas Ageu precisou ser levantado mais uma vez, porque a geração se cansou, porque o povo esmoreceu. Irmãos, quantas vezes nós nos vemos nessa circunstância também? Estamos começando março, e como andam as resoluções de início de ano? Sabe aqueles compromissos que fazemos? É comum na nossa inconstância esmorecermos, cansarmos, desanimarmos, desmaiarmos na fé. E Deus precisou levantar o profeta Ageu mais uma vez. Versículo 2. Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Irmãos, o povo parou de trabalhar. Não durou um mês. Quanto tempo dura o seu ânimo, a sua motivação, a sua firmeza? Porque Deus precisou levantar o profeta Ageu agora, 17 de outubro de 520. Não durou um mês, eles começaram 21 de setembro. Imagina a empolgação debaixo da voz profética, dizendo: vamos lá, vamos cortar madeira, vamos subir no Monte Sião, vamos reedificar o templo. De repente eles pararam, eles cansaram, eles esmoreceram, por causa do pensamento comparativo. Irmãos, isso é um câncer naquela geração e na nossa, que mina as forças, que drena a energia. Eles começaram a comparar aquele templo que estavam reconstruindo com um suntuoso templo de Salomão. Você devia ter conhecido o templo de Salomão. Aquilo sim. Já pensou? A Bíblia não economiza os detalhes para falar da suntuosidade, do luxo do templo de Salomão. Eram 3.800 toneladas de ouro. Sabe quanto está o grama do ouro hoje? R$ 329,27. E dentro do templo de Salomão, 3.800 toneladas. Ou seja, era uma coisa impressionante, deslumbrante. Para cortar as pedras, foram dedicados 80 mil homens para cortar as pedras, 70 mil para trazer as pedras, para poder edificar. Foram enviados 40 mil, população da minha cidade, 40 mil pessoas ao Líbano para trazer as madeiras. O fato é que nessa geração vieram do cativeiro 30, 40 mil pessoas apenas, empobrecidos por causa de 70 anos de exílio. E você pode imaginar o templo que eles estavam conseguindo erguer. O fato é, no versículo 3, que havia
sobreviventes, que tinham conhecido o templo na sua primeira glória. E estes tinham uma voz que matava o ânimo. O que vocês estão fazendo aí? Isso é um barraco, não é um templo. Eu conheci o templo de Salomão. O que vocês estão fazendo aí não se compara. E era esse tipo de pensamento que fez a construção parar. Para que vou dedicar minha vida? O meu esforço, o meu suor, o meu tempo, os meus dons, por uma coisa tão pequena? Não é ela como nada aos vossos olhos? Era isso que estagnava o trabalho. E quantas vezes é o pensamento comparativo que corrói o nosso serviço, que drena as nossas forças. Quantas vezes é por causa disso que esmorecemos e cansamos. Estou fazendo, estou realizando, mas não tem reconhecimento, não tem elogio, não tem aplauso, não tem louvor, ninguém bate nos meus ombros. Olha outra igreja, olha essa igreja no passado, aquilo sim. E esse tipo de pensamento vai corroendo o ânimo, vai minando as forças. Não é ela como nada aos vossos olhos. Eram pessoas que estavam dispostas, mas depois se cansaram, porque começaram a comparar. Querido irmão e irmã, nós não somos autorizados a fazer pensamentos comparativos a respeito da nossa vida, do nosso ministério, do nosso serviço. Cuidado. Se você dedica a sua mente, o seu pensamento, a comparar com a vida do outro, o ministério do outro, a igreja do outro, você entra num labirinto sem fim, porque a sua perspectiva é baixa, a sua visão é sempre míope. Você não enxerga as coisas propriamente. Você se lembra no final do Evangelho de João, quando Jesus anuncia para Pedro, dizendo assim: Pedro, você, quando era jovem, você se vestia e ia para onde queria. Mas quando você for velho, vão te vestir, vão te levar para um lugar que você não quer ir. E João interpreta: Jesus disse isso a respeito do gênero de morte com que Pedro iria glorificar a Deus. Olha que profecia terrível. Pedro, você vai ser martirizado quando for velho, você vai ser preso. O que Pedro faz? Olha para trás, via que estava sendo seguido pelo discípulo a quem Jesus amava, João, e Pedro diz assim: e quanto a este Jesus? Me conta da vida dele, porque se eu for martirizado e ele for afogado, melhor para mim. Me conta, dá spoiler também da vida dele. Me fala um gênero de morte assim terrível, para eu ficar bem na história. Pedro mais uma vez desviou o olhar. Lembra quando ele andou sobre as águas? Mais uma vez desviou o olhar, e Jesus disse assim: Pedro, se eu quero que João nem morra, que te importa? A ti, segue-me. Irmãos, preciosa palavra do Senhor. Nós não somos autorizados a fazer pensamentos comparativos, e falo isso por uma geração que está viciada no Instagram, em outras redes sociais, em que as imagens deturpadas falam de uma vida boa, perfeita. Isso vai minando as suas forças, vai drenando.
Porque você começa a ir para o labirinto do pensamento comparativo. E começa a notar que a casa que você está construindo é como um nada. Vou largar a mão disso. Quando você começa a ver pessoas que estão despontando, deslumbrando por aí, brilhando demais, você começa a cansar, esmorecer. Vai lá fazer a tua primeira aula de piano e tenta, depois entra no Instagram, sempre tem um japonês que faz sempre melhor. Com 7 anos tocando várias sinfonias. Não vou fazer mais não. Talvez no ministério da igreja. São algumas crianças só. É uma congregação só. É um ensaio só. É no coral, na culinária. Tá pequeno, não vou mexer com isso não. Talvez seja isso que esteja bloqueando o teu serviço, meu irmão e minha irmã. Mas o Senhor Deus levanta profeticamente, mais uma vez o profeta Ageu, no nosso tempo, para dizer, versículo 4, ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai. A ordem, o comando, o imperativo é muito claro. Não é hora de cansar, de esmorecer, de retroceder, é hora de avançar, de produzir, de frutificar. Anime o coração, meu irmão e minha irmã. Continue trabalhando para o Senhor com todo empenho, com todo afinco, com todo zelo e excelência para Deus. Trabalhe, sejam fortes. 1 de Bauru. Sejam fortes no trabalho do Senhor. Firmes, constantes, perseverantes, mesmo que aos olhos pareça ser nada. Trabalhem. Trabalhem. Sejam fortes e trabalhem. Mas o profeta não abandona depois do imperativo. Isso é lindo nas Escrituras. Quando você vê o imperativo, corre no contexto que você encontra indicativos. É bonito isso. A palavra de Deus não nos deixa com as ordens nos ombros, sem a motivação correta. Nunca. Ser forte e trabalhar. Por quê? Como não esmorecer, não cansar, não retroceder? Como? Você vê aí que no versículo 4 tem um porquê. Final do versículo 4, não é? E no começo do versículo 6 tem um pois. São 2 motivos. Nós cremos na inspiração gramatical das Escrituras. Desculpe se você não é da área de letras, mas Deus resolveu se revelar através de um texto. Se você é de exatas, desculpa, é um texto. Isso daqui é uma conjunção. Você deve se lembrar disso, é para isso que você aprende gramática. E ela dá razão, por meio da qual você deve obedecer ao imperativo. Então, por que ser forte e trabalhar? Por que avançar? Porque ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Por que ser aquele crente perseverante, que avança, que continua, que embora seja perplexo, não fica desesperançado? Como? Deus vai nos dar, pelo profeta, 2 razões. Primeira delas, final do versículo 4. Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra da aliança,
que fiz convosco quando saístes do Egito. O meu Espírito habita no meio de vós. Não temais. Primeira razão pela qual aquela geração não podia desanimar, mesmo aos seus olhos construindo um barraco. Porque eu sou convosco. Meus irmãos, o que tem motivado o teu coração? No serviço para a glória de Deus, na igreja ou fora dela? Porque a nossa vocação não se restringe ao ambiente eclesiástico, mas o que tem te motivado, que combustível tem te levado a não esmorecer? É o reconhecimento? É o elogio? É o aplauso, é a curtida das pessoas? Isso não sustenta, gente. Isso não fica. Mas já pensou você ter a plena certeza, a absoluta convicção de que Deus está neste lugar? Porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Não cansem, não esmoreçam, sejam fortes e trabalhem, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Meus irmãos, trabalhem para a glória de Deus. Edifiquem o templo do Senhor nesta cidade. Vivam para a expansão do seu reino e para a fama do seu nome. Porque Jesus está conosco. Jesus está aqui, neste lugar, nesta hora. Não por causa de um sentimento etéreo, mas porque Ele prometeu, e a sua palavra vive e permanece para sempre. Passam céus e terra, mas a sua palavra não passa. E Ele disse, essa é uma citação de Hebreus 2, que faz do Salmo 22, versículo 22. Aos meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Quando Jesus Cristo se faz presente no meio dos louvores, isso anima a nossa fé. Quando a igreja se reúne para louvar, Cristo está no nosso meio, adorando ao Pai junto conosco. Isso é a palavra de Deus. Ou quando no final do Evangelho de Mateus ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E isso nos basta. Não importam quantas crianças haja no seu ministério, quantas vozes no coral, quão difíceis sejam os ensaios, a preparação do estudo, do sermão, a tutoria de novos membros. O que realmente deve encher o nosso coração é a convicção de que Deus está conosco. E isso nos basta. Porque eu sou convosco, segundo a palavra da aliança. Ele referenda a sua companhia com o seu povo, dizendo, eu prometi que estaria com vocês. Eu fiz uma aliança quando vocês saíram do Egito, lá no Sinai. O meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Segundo motivo, versículo 6. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu vira para aquela geração e diz, pode continuar construindo. Não para não, voltam os serrotes, peguem os martelos, levem a madeira e continuem a construção, porque vocês constroem mais do que vocês estão vendo. Um dia, ainda uma vez, o versículo 7, dentro em pouco, eu vou abalar o céu, a terra, o mar, vou fazer que a glória das nações seja trazida para dentro deste templo.
Eu tenho uma promessa futura, olhem adiante. Não cansem. A glória desta última casa será maior que a da primeira. A linguagem é simples. Vocês estão construindo, embora não vejam agora, algo que vai ser maior, melhor do que o templo de Salomão. Irmãos, isso aconteceu, claro. Passaram-se alguns séculos, neste barraco, Antíoco IV Epifânio, o abominável da desolação, sacrificou uma porca no altar. Foi terrível, foi a revolta dos macabeus. Passaram-se alguns anos, Herodes, querendo se amaziar com os judeus, reformou este mesmo templo. E quem que entra neste templo em João capítulo 2? O Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus que cumpre esta profecia, porque Ele enche de glória esta casa. Jesus entrou ali. Jesus, que é a imagem do Deus invisível, Ele é o resplendor da glória do Pai, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O próprio Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, entrou nesta casa, 500 anos depois. Eles não viram o cumprimento, morreram sem ver o cumprimento da promessa. Como muitos de nós vão morrer também, sem enxergar com nitidez a beleza do galardão que nos espera, mas antevemos pela fé. Irmãos, é por isso que nós trabalhamos sem esmorecer, sem cansar e sem retroceder. É isso que alimenta o nosso ânimo, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, deixando para trás as coisas que antigamente me prendiam. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, porque eu sei em quem tenho crido, sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia de Cristo. Irmãos, haverá um galardão, uma recompensa para aqueles que trabalham pelo Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Nunca. E nós temos que crer nisso, porque importa que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. É isso que deve animar o nosso coração. Deus está comigo, e eu estou construindo mais do que eu vejo. Saiba disso. Tudo que nós fazemos pelo reino ecoa na eternidade. Ecoa na eternidade. Não pare. Pode parecer pequeno, breve, momentâneo, pode parecer insignificante o teu papel no reino, a função do teu membro aqui, mas não pare. O nosso Senhor Jesus Cristo repara nas moedinhas de uma viúva, não se esqueça disso, e diz: ela deu mais. Os talentos que o Senhor Deus te confiou, nosso Rei está voltando. Dedique-se para apresentá-los frutificados na mão do Senhor. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Por fim, meus irmãos, se você vive insatisfeito, reconstrua o templo do Senhor na tua vida. A prioridade tem que ser a glória de Deus, o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. E se você está cansado hoje de manhã, do serviço, do trabalho cristão, piedoso, das suas disciplinas espirituais, reanime-se, fortifique-se o teu coração, porque Deus está conosco.
e porque construímos mais do que vemos.